Quem é o maior no reino dos céus? Amados irmãos e irmãs em Cristo, a passagem do Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir, 18, 1 a 5, 10, 13 e 14, nos convida a uma profunda reflexão sobre os valores do reino de Deus, que são radicalmente diferentes dos valores do mundo. A cena se inicia com os discípulos, aqueles que convivem diretamente com Jesus e deveriam já ter aprendido a desapegar-se das lógicas humanas, fazendo uma pergunta que ecoa a nossa própria fragilidade: quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta carregada de ambição, de busca por status, de desejo por uma posição de destaque. Ela revela que, apesar de estarem seguindo o Mestre, os discípulos ainda estavam presos à mentalidade do poder e da hierarquia terrenas. Jesus, com a sua sabedoria infinita e pedagógica, não os repreende diretamente. Em vez disso, ele realiza um ato simbólico e inesquecível. Chama uma criança, a coloca no meio deles e a abraça. Naquele contexto social, uma criança era a representação da insignificância, da dependência, da ausência de poder e de voz. Colocá-la no centro da discussão é uma subversão completa da ordem estabelecida. Jesus mostra que a grandeza no seu reino não está nos títulos, nas riquezas ou na fama, mas naquilo que o mundo despreza. Em seguida, o Senhor proferiu uma das frases mais impactantes de todo o Evangelho. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A conversão aqui é um processo contínuo e radical. Não se trata de uma simples mudança de comportamento, mas de uma transformação da mentalidade, uma completa metanoia. Tornar-se como criança não significa a volta à inocência, mas a adoção das atitudes que fazem da criança um modelo para o cristão. Uma criança é dependente. Ela sabe que não pode fazer tudo sozinha, e se abandona nos braços dos pais, confiando plenamente em seu amor e cuidado. Da mesma maneira, somos chamados a reconhecer a nossa total dependência de Deus. A humildade de uma criança é a certeza de que a vida e tudo que somos é dom, é graça. Ela não se orgulha de suas conquistas, pois sabe que ainda está em processo de aprendizado. Essa é a humildade que Jesus nos pede, a de nos despojarmos das nossas presunções, da nossa autossuficiência, e de nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus como filhos amados e indefesos. O Senhor prossegue, afirmando: aquele que se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A humildade na perspectiva de Jesus não é a fraqueza, mas sim a verdadeira fortaleza. Ela é a base de todas as virtudes, pois nos liberta do orgulho, da vaidade e da inveja. Ser humilde como uma criança é estar disposto a servir sem a necessidade de ser reconhecido. É ser capaz de aprender com o outro, de ceder o lugar, de se colocar no último lugar para que o outro possa se destacar. O verdadeiro poder no reino de Deus não se mede por quantos nos servem, mas por quantos somos capazes de servir. A passagem do Evangelho de hoje também nos faz um alerta muito sério sobre o escândalo e a ofensa aos mais frágeis. Aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse no fundo do mar. Jesus usa uma imagem forte e chocante para nos mostrar a gravidade de prejudicar a fé ou a integridade dos mais vulneráveis. Ele se identifica com os pequenos, os simples, os que não têm poder. Cada vez que menosprezamos, marginalizamos ou desconsideramos o próximo, estamos ferindo o próprio Cristo. Por fim, a parábola da ovelha perdida nos revela o coração misericordioso do Pai. O pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se perde, não age por lógica humana, mas por um amor que não se conforma com a perda. O Pai não desiste de ninguém. Ele vai ao nosso encontro quando nos perdemos pelo caminho, quando nos afastamos do seu rebanho. A alegria no céu por uma única ovelha reencontrada é um sinal do valor inestimável que cada alma tem aos olhos de Deus. Essa parábola é também um chamado para nós. Somos chamados a ser pastores uns dos outros, a cuidar de quem está ao nosso lado. Somos chamados a ter a sensibilidade de perceber quem está se perdendo, quem está sofrendo, quem precisa de um ombro amigo, e de ir ao seu encontro.
A nossa fé não pode ser individualista, mas precisa ser comunitária. A nossa preocupação não pode ser apenas com a nossa salvação, mas com a salvação de todos. Irmãos e irmãs, a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Precisa ser feita todos os dias em nossos corações. Mas em vez de buscarmos a nossa grandeza, que nos inspiremos na resposta de Jesus, que busquemos a humildade da criança, a dependência de Deus e o serviço aos mais frágeis. Que a Eucaristia de hoje nos ajude a nos despojarmos do nosso orgulho e nos tornarmos os mais parecidos com o Mestre, que se fez o último de todos para nos mostrar o caminho do céu. Amém.